celular aqui é ruim, aqui é final de Santa Teresa, é um pouco ruim. Mas assim, tá valendo a pena ficar restrito aqui. Então vamos começar a falar, né, sobre as doenças bacterianas de interesse odontológico, as que tem mais, na verdade são doenças sistêmicas que têm manifestação bucal, que interessa pra gente, cai muito em prova. Começar a falar sobre a sífilis. A sífilis é uma doença crônica, ela a partir do primeiro contágio, ela pode demorar anos, até 30 anos para evoluir, tá? Ela é... Ela... Professora, não tá Oi, aparecendo aí, desculpa, pode repetir, por favor? não está aparecendo aqui para mim a imagem. Só para você ou tem alguém que tá... Tem mais alguém aí que não consegue ver a imagem? Para mim tá aparecendo. Bom dia, professor. Ah, bom dia. Então, agora acho que, na verdade, a minha internet não tá legal também, gente. Sim. Quando tiver tudo ok, vê aí, Sabrina, se tá tudo ok, se você consegue ver Aí, direitinho. novamente. Deu? Deu? Sabrina. Ela vai entrar e vai... Enfim, né, uma doença bacteriana infecciosa crônica, a gente vai ver as especificidades dela melhor durante a aula. Ela é causada por uma bactéria do gênero Spiroqueta, chamada Treponema pallidum, e a transmissão da sífilis é principalmente por contato sexual, transmissão horizontal ou vertical mãe-feto, basicamente transmissão horizontal mãe-feto, e através de sangue contaminado. Lembrando aí, né, contaminação por sangue, se você tiver uma ferida aberta ou algum local aberto que possa contaminar e o seu paciente tem sífilis, a grande chance de você adquirir. Vamos aceitar a Sabrina aqui. Vamos continuar. A sífilis, da segunda ou terceira causa de úlcera genital, essas úlceras que aparecem na genitália das pessoas, né, a partir da infecção, são de doenças sifilíticas. Paula. Só assim, de consideração geral para saber, a sífilis já teve uma época de alta no Brasil, contaminou grande parte da população, esse tempo aí entre 2002 e 2005 teve um surto muito grande de sífilis aqui no Brasil e chegou a infectar aí cerca de quase 1 milhão de pessoas, né, que é uma parcela bem considerável da população, e mais especificamente 50 mil gestantes. Só aí dá para saber que é uma parcela bem grande da população. Ah, meu Deus, já começando a falhar, pelo amor de Deus. Então, gente, a partir, né, do contágio que pode ser feito, que pode ser realizado a partir do sexo, né, do contato sexual, da mãe e feto e do sangue contaminado, o ser humano ele é contaminado e adquire a sífilis primária. Sífilis primária é para quem nunca teve contato com a bactéria, tá? Geralmente, quando você vai fazer o exame para diagnosticar a sífilis, ele pode estar com sífilis primária, que a gente vai fazer a coleta do escarro, pode ser que não dê positivo, porque ele pode estar nesse período de latência. Então, quando está em período de latência de sífilis primária, ele pode não dar positivo, tá? Então, essa sífilis primária, ela tem um tempo um tempo mínimo para aparecimento após o contágio, geralmente é de 3 a 90 dias após o contágio. A partir daí, ela pode entrar em período de latência, né, que é um período de espera, que ela vai fazer, na verdade, uma evolução. Esse período de latência, a doença pode estar evoluindo no ser humano, mas ela não apresenta sinais e sintomas. Quando a sífilis primária entra em latência, ela não foi combatida, entra nesse período de latência, ela vai ser evoluída, né? Vai evoluir para sífilis secundária. A sífilis secundária é a partir daí que começam as manifestações, tá?
principalmente aí na genitália, cavidade bucal também, a gente consegue avaliar o que pode ser, né, um diagnóstico diferencial de sífilis secundária. A partir de 4 a 10 semanas, o contágio pode ocorrer a evolução aí da sífilis primária para a sífilis secundária, que também pode entrar em período de latência, aí como está escrito, de 1 a 30 anos, e evoluir para a sífilis terciária, que é a manifestação, que são as manifestações mais graves da sífilis. Só um pouquinho de paciência, tá, gente? Por favor. Deus me. Como eu disse para vocês, começa a partir do contágio, né? A sífilis, o contágio do ser humano, ele vai evoluir para sífilis primária. Essa sífilis primária entra em período de latência, evoluindo para sífilis secundária. A sífilis secundária é uma sífilis mais disseminada, como se fosse uma bacteremia. Na verdade, essas bactérias contaminam toda a corrente sanguínea, chamada de espiroquetemia, pela formação da sífilis, né, do treponema, que é uma espiroqueta, uma bactéria do gênero espiroqueta. Ela pode se manifestar, a sífilis secundária, com febre, dor de garganta, mal-estar, dores de cabeça. Nenhum desses sintomas são patognomônicos da sífilis, tá? Além disso, linfadenomegalia ou linfadenopatia indolor. Linfadenomegalia ou linfadenopatia é o infarto dos linfonodos. Vai notar, né, que a gente fala mais corriqueiramente, assim, mais leigamente, a formação de ínguas, tá? Não só as ínguas da região de cabeça e pescoço, mas pode formar ínguas por todo o corpo, nessa linfadenopatia. Ocorre também a manifestação de lesões em pele e mucosa, e geralmente essa sífilis secundária tem as manifestações dela de 3 a 12 semanas. Não está falando que a resolução das manifestações seja a partir do tratamento. Ela entra nesse período de manifestação de sífilis secundária, a partir de 3 a 12 semanas que ela se manifesta, ela pode entrar no período de latência, tá? Se não houver tratamento, ela evolui para sífilis terciária. Caso haja o tratamento, ela vai, se o tratamento for eficaz, vai parar aí, avaliar também o que ficou de sequela da sífilis secundária, e manter, né, o protocolo de exames aí por um tempo, principalmente o VDRL, para avaliar se o paciente está com o número de bactérias zerado. Essas manifestações aí que está aparecendo nessas duas imagens são as roséolas sifilíticas, tá, que são báculas por todo o corpo, principalmente região palmo-plantar, que são manifestações da sífilis secundária do ser humano. Bem característico também, tá bom? Pode ser como se fosse um racho cutâneo, mas não é uma lesão alérgica, ela é uma lesão causada por bactéria, uma infecção bacteriana disseminada, sistêmica. Da sífilis secundária, a gente começa a observar também a formação de lesões bucais, como essas placas mucosas, parece uma lesão esbranquiçada, que pode ser ulcerado ou não, tá? E aí não consigo fazer um diagnóstico diferencial também. Essas lesões de mucosa aí geralmente passam pelo exame, né? Já vai fazer a coleta para o exame citopatológico ou anatomopatológico. Geralmente coleta de biópsia mesmo, para avaliação de anatomopatológico no laboratório. Frente a uma lesão dessa, como a gente não tem uma frente específica, não sei o que esse paciente tem, o mais indicado mesmo é evoluir mesmo para biópsia. Uma lesão dessa também, que não é muito característica, né? A gente pode justificar várias lesões de cavidade bucal como sendo essa lesão. O que vai diferenciar para a gente mesmo aí a coleta da peça para fazer o anátomo patológico. Em pacientes que têm o sistema imunológico comprometido, principalmente a sífilis, pode evoluir
em pacientes com HIV positivo, essa luz maligna é uma complicação muito extrema da sífilis em pacientes com sistema imunológico comprometido. Muitos relatos na literatura, principalmente de paciente HIV positivo. Esse paciente já não tem o papel de defesa deles muito bom, não está funcionando. Frente a uma manifestação mais grave da sífilis, eles têm uma piora muito grande. Tem muitos relatos de paciente HIV positivo que evoluem mal, evoluem para óbito a partir de contaminação pela sífilis, tá? Que também é uma doença sexualmente transmissível. Então, esse paciente, além de todas as manifestações do HIV, não necessariamente o HIV, mas, de qualquer forma, se ele estiver comprometido sistemicamente, ele vai evoluir com essa luz maligna. Essa é um tipo de manifestação mais grave da sífilis. Então, o paciente vai apresentar febre, dor de cabeça, mialgia, que é a dor muscular, né, pelo corpo todo, dor muscular disseminada. Além disso, essas apresentações físicas também, como ulcerações necróticas de face e couro cabeludo, são bem específicas dessa manifestação grave da sífilis secundária. Essas 3 imagens mostram para vocês essas lesões bem bizarras. Primeiro aí na região de mento, uma lesão bem necrótica, bem invasiva. Essa região palmo plantar, tá? No pé, na região das mãos. Não quer dizer que só seja nessas regiões, mas por incrível que pareça, as lesões mais graves estão nessas regiões, palmo plantar e região de cabeça e pescoço. Aí a gente tem, né, a sífilis secundária com as manifestações, ela pode manifestar dessa forma. Se o paciente não procurar um tratamento, ela vai entrar em latência, vai ter aquele período de manifestação clínica da sífilis e período de latência. A partir do período de latência da sífilis secundária, a evolução para a sífilis terciária, que é o estágio mais grave da sífilis, que compromete todos os órgãos, a grande maioria dos órgãos, principalmente sistema cardiovascular, sistema nervoso central, lesões granulomatosas que a gente vai ver, e tem uma manifestação bucal que chama glossite luética. Essas lesões aí já mais graves, já contendo o tecido conjuntivo de cavidade bucal, algumas das lesões até fazem um aspecto pior, evoluem mesmo dentro de toda a mucosa, sendo invadida toda a mucosa. Nesse caso, nessa imagem, mostra aí uma comunicação palato-nasal dessa lesão causada pela sífilis, para mostrar para vocês a gravidade da lesão, né? Ela conseguiu tomar toda a mucosa aí, perfurar palato e fazer uma comunicação buconasal. Essas lesões em dorso de língua também, quando a sífilis terciária pode manifestar em dorso de língua, ela causa também a despapilação, tá? Essas papilas, essa região de dorso de língua fica sem papila, então causa despapilação. Você vai avaliar uma língua mais lisa, brilhante, uma manifestação da sífilis terciária, e ela consegue despapilar a língua. Existe também, gente, a sífilis congênita, né, que é a manifestação da sífilis para o feto. Ela ocorre principalmente a partir do 4º mês de gestação. Ela pode evoluir com aborto, que é quando o bebê ainda está no útero e morre, natimortis, é quando ele nasce e morre no momento recém-nascido imediato. Tem também as manifestações precoces e tardias no feto, né? Que aí, a partir daí ele já nasceu e vai manifestar. Existem os quadros de transmissão vertical também, que são 70% dos casos da fase primária e secundária da doença. De 10% a 30% entra em fase de latência e evolui para terciária. Lembrando que, né, a mãe pode fazer a transmissão para o feto, e aí esse feto vai evoluir com as piores fases da doença. O feto, quando ele nasce, ele evolui com manifestações bem ruins, ele vem com baixo peso, rinite com coriza serossanguinolenta, obstrução nasal, algumas características dele: prematuridade, osteocondrite, periostite ou osteite, choro ou manuseio.
hepatosplenomegalia, né, que é o crescimento exagerado de baço e fígado, alterações respiratórias ou pneumonia, hidropsia, que é um quadro de edema agudo generalizado, pseudoparalisia dos membros, e essas manifestações também que vê na região palmo-plantar da criança, essas manifestações, erupções descamativas e exantema mucoso, isso é muito doloroso também para a criança. Essa é uma imagem também um pouco chocante de uma criança com manifestação bucal também. Tem também manifestações de pele, manifestações oculares, né? A sífilis congênita, ela é um pouco mais grave também, principalmente por ser em bebê. A sífilis congênita, ela pode manifestar no bebê de forma que como a gente viu, ela pode manifestar no bebê e pode evoluir também para sífilis terciária, né? Permanece por um período de latência e até 30 anos ela pode se manifestar como sífilis terciária. E aí esses adultos vão nos mostrar características clínicas muito específicas dessa doença, tá bom? Em forma tardia dela. É o nariz em cela, tem aqui para vocês uma imagem. Gente, desculpa, só tá um pouco lento, tá? Essa segunda imagem aí mostra a manifestação de nariz em cela, ela é bem característica de um paciente que evoluiu com sífilis congênita, mas de forma tardia. Essa primeira imagem que chama tíbia em sabre. A tíbia, ela é um osso da perna, né, dessa parte de baixo da perna, mais extremidade. É a tíbia e a fíbula. Ela tem a forma de ensabre, ela é bem alongada e de espessura afilada. Esse é um exame semiotécnico que pede para fazer extensão ali e avaliação da tíbia, mas a avaliação dela mesmo radiográfica, mostra pela radiografia como a tíbia está afilada. Né? E aí, risco, né? Uma tíbia afilada é um osso de sustentação de todo o peso corporal, ela tem chance de fraturar muito, muito fácil. E essa tríade de Huntington, que é a manifestação que eu falei ocular, que é ceratite ocular, os dentes de Huntington, né? Que é principalmente os centrais, e os molares, que a gente fala dentes em amora, eles têm essa conformação muriforme mesmo, e a surdez por comprometimento do nervo vestíbulo coclear. Aí para vocês, mostrando os dentes moriformes, duas imagens dos incisivos centrais, bem característicos de um paciente com evolução de sífilis, chamada tríade de Huntington, dentes de Huntington. Essa imagem mostra um molar, né, de anatomia moriforme, bem característico de paciente que evoluiu com a evolução da sífilis. O diagnóstico da sífilis é por microscopia de campo escuro, é um tipo de exame de laboratório, principalmente pela sorologia, tá? O VDRL, que a gente faz a partir da coleta do sangue, o plasma também, reagente, a partir da coleta do sangue, e FTA também, ABS, a partir de imunofluorescência. É um exame de imunofluorescência. Tratamento da sífilis, basicamente, a grande maioria das pessoas, a não ser os pacientes que têm hipersensibilidade às penicilinas, o tratamento é basicamente de 2 semanas, de 7 em 7 dias, via muscular, administração da penicilina G-benzatina, que é a famosa bezetacil nossa aí. Então, vai fazer a administração intramuscular dessa bezetacil, e a partir dessas 2 semanas, na verdade, a partir de 1 mês, vai fazer sequenciar os exames de sangue, né, para ver se ele reage, se o paciente está reagente no VDRL, se a carga bacteriana foi realmente diminuída ou cessada 100%. Em pacientes que têm alergia à penicilina, têm hipersensibilidade à penicilina, a terapia, né, de tratamento é com tetraciclina, ou a tetraciclina ou a eritromicina, por via oral também.
Gente, a tuberculose também é uma doença bem comum. Se não me engano, uns 2, 3 anos atrás, ela teve um surto também de evolução muito, muito grande aqui no Brasil. Relatos né, recentes nosso tempo mais contemporâneo, pouco dos pacientes morrem de tuberculose, né, a não ser que estejam relativamente com o sistema imune muito grave, muito comprometido. Tuberculose hoje raramente mata, mas de qualquer forma, né, a gente está passando por várias evoluções de saúde, e aí 2 anos atrás, de um ano e meio, 2 anos atrás, a gente teve também um surto de tuberculose. Lembrando aí que é um patógeno de via aérea, tuberculose é causada pelo bacilo de Koch, ou chamada Mycobacteria tuberculosis, né? Esse bacilo álcool ácido reagente é um teste que faz avaliação do bacilo presente no escarro, faz a coleta do escarro e a partir dali faz o exame citopatológico para ver se existe o bacilo no escarro. Essa presença de células fagocitárias ou macrófagos são avaliados na imunofluorescência. Dá para mostrar aí para vocês uma imagem de imunofluorescência, que são essas bactérias coloridas em verde fluorescente, presentes aí no escarro do paciente. Algumas considerações sobre a tuberculose. Ela é uma doença infecciosa altamente transmissível, causada pelo bacilo tuberculose, Mycobacteria tuberculose, que foi estudado, né, em 1881 e denominado bacilo de Koch, por causa do precursor, de quem achou. É a principal causa de altos índices de mortalidade no mundo, não hoje em dia, mas né, na época de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, matava-se muito. Chegou-se a ter relatos de 1 bilhão de pessoas infectadas pela tuberculose. Como eu disse, assim, nesses tempos mais modernos, teve bastante casos de evolução, aí, relatando 9,2 milhões de novos casos em 2016. Muitas mortes, principalmente em pacientes com o sistema imunológico comprometido, paciente que não procura tratamento. A tuberculose, assim como a sífilis também, ela tem as fases latentes dela e pode passar por despercebido no paciente. E aí, lembrando que principalmente a infecção dos pacientes com HIV positivo, se ele tiver uma evolução com TB, que é a tuberculose, ele evolui muito rapidamente para a morte. Transmissão dela é principalmente pelos aerossóis contaminados, doença de via aérea superior, via aérea inferior, assim como a transmissão do coronavírus é por aerossóis, tá? Mostrando para vocês, né, gente, quanto mais a proximidade, maior o contato, mais chance de ser infectado. E aí lembrar também que a gente tem uma proximidade muito grande com a cavidade bucal, cavidade oral do paciente. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o cirurgião dentista senta na cadeira sem conhecer o histórico do paciente. Às vezes o paciente mesmo não sabe relatar, ou às vezes ele sabe relatar e mesmo assim a gente se abstém de métodos de cuidado, que é a utilização do EPI. Máscara, principalmente. Não está escrito na cara do paciente que ele tem tuberculose. Grande maioria dos pacientes também não relatam ter tuberculose. Então, a gente está exposto, super exposto, e o mínimo aí para a gente se cuidar é utilização de EPI e, né, fazendo uma anamnese correta do paciente, saber do histórico do paciente. Se o paciente me relata que tem histórico dessas doenças, sífilis, tuberculose, eu preciso de uma resposta se esse paciente realmente está com as bactérias ativas ou não. Como é que eu consigo? Exame de sangue, tuberculose, principalmente porque o contágio é muito mais fácil que a sífilis para a gente. Eu tenho que saber se esse paciente está com bacilo ativo ou não. E vai solicitar, quem solicita não somos nós, eles vão em centros de avaliação de doença e a partir dali o médico vai mandar para você, ou você pode pedir também a carga de bacilo, se está
negativada ou se não está negativada. Se não tiver, eles têm uma contagem de bacilos mínima, que você pode entrar em contato com o paciente, mas geralmente é indicado para quando a carga de bacilos estiver negativada, ou seja, o paciente está curado. Essa imagem aí, gente, mostrando, né, para vocês que a gente, como cirurgiões dentistas, a gente está na frente, na linha de frente das patogenias aí, das infecções que são transmitidas por aerossóis e tal. E aí, estamos totalmente suscetíveis à contaminação e lembrando da importância aí de utilização de EPI para a gente não se contaminar com essas doenças. Existe um paciente que ele está com a tuberculose infecção, né, que geralmente não tem sintomatologia nem sinal, como está nesse gráfico, nessa tabelinha aí, o raio-x do paciente está normal, o paciente com a doença, em contrapartida, apresenta um raio-x, apresenta um raio-x anormal, vai apresentar lesões fibróticas no raio-x pulmonar, né, acometendo o parênquima pulmonar. No paciente com infecção, os bacilos não são detectáveis no escarro, então vai fazer a coleta do escarro, a análise citopatológica, pode não dar positivo dos bacilos, né, aquele teste de Bar, e o paciente geralmente está sem sintomatologia, tá? Ele está com infecção, chamada de período de latência que ele está. E o paciente com a doença, ele tem um raio-x positivo, apresenta essas lesões notificáveis pelo exame de imagem, os bacilos são detectáveis, né? Então faz a coleta do escarro e aparecem as bactérias, né? Então o escarro dele é positivo e o paciente com a doença apresenta sintomatologia, que é febre, mal-estar, mialgia, evoluções pulmonares também, né? Praticamente semelhante a uma pneumonia, que também pode ocorrer como manifestação da tuberculose. Essa tuberculose miliar, tuberculose primária, né, ocorre em pacientes que não estão expostos previamente ao bacilo. Você nunca teve contato com o bacilo, vai fazer a contaminação por via aérea, ela vai principalmente para o pulmão. A partir da entrada pela via aérea superior, descendo para a via aérea inferior, vão formar essas lesões inflamatórias crônicas, chamadas nódulos fibrocalcificados. São essas lesões que aparecem no raio-x, tá? Vão apresentar lesões hipotransparentes, que são avaliadas, esses nódulos hipotransparentes no parênquima pulmonar, que são sugestivos de tuberculose. Mas paciente com pneumonia, por exemplo, sem ser tuberculose, também é sugestivo, algumas outras doenças, nódulos pulmonares de diversas naturezas também podem ser avaliados no raio-x como essas lesões hipotensas. Então, não é uma manifestação radiológica patognomônica de tuberculose, tá? Pode ser de várias, relativa a várias doenças. Hoje também a gente consegue falar sobre os nódulos, essas lesões pelo coronavírus, também leva essas lesões, tá? Bem mais destrutivo no parênquima pulmonar, mas também gera essas lesões que elas são mais pretas, são mais escuras no raio-x pulmonar. E essa formação de lesões fibrocalcificadas, ela nos mostra que foram agregadas as bactérias como se fosse um mecanismo de defesa da própria infecção, né? Esse período de inoculação, período de latência,
ocorre essa formação desse nódulo protegendo as bactérias para ele evoluir para uma forma mais grave. E aí mostra para vocês a reativação deles a partir do rompimento, né, da evolução piorada da doença, ocorre o rompimento desse nódulo e as bactérias voltam também novamente para o sistema do paciente, principalmente aí a evolução ruim de um paciente imunossuprimido. A tuberculose miliar, ela é denominada como tuberculose miliar porque ela apresenta esses nódulos em forma de milho, exatamente chamada por miliar. E essa já é uma evolução da tuberculose terciária, né, que vai para todos os órgãos do sistema, causando manifestações em sistema nervoso central, cérebro, pulmões, fígado, baço e rins, ossos e glândulas suprarrenais. Características clínicas e radiográficas. A primária, como a gente falou, ela geralmente é assintomática, mas pode evoluir com febre e efusão pleural, que é o chamado derrame pleural, que pode ser avaliado pela radiografia. Não é essa radiografia, essa já é uma manifestação radiográfica da tuberculose secundária, que é um acometimento do ápice do pulmão, mostrando aí, né, lesões localizadas em ápice de pulmão, paciente com sintomas de febre baixa ou alta, mal-estar, anorexia, perda de peso, o paciente não tem vontade de se alimentar, perde muito peso, o paciente está em tosse produtiva, hemoptise, que é o sangramento durante a tosse, e muita dor torácica, principalmente pelo acometimento dos pulmões. A tuberculose extrapulmonar, né, que acomete o cérebro, o fígado, baço e rins, ossos e suprarrenais, acomete principalmente o sistema de linfático, né, que é sistema de manifestação de infecção, pele, manifestação como chamada de lúpus vulgar, ossos, principalmente colunas vertebrais e articulação, sistema nervoso central, que mostra essas lesões também na região do encéfalo. Na região de cabeça e pescoço, principalmente acomete linfonodos, e os linfonodos também podem ser usados para fazer biópsia, a laringe, ouvido médio, cavidade bucal e glândulas parótidas. As lesões orais mais características de tuberculose, tá? Não é patognomônico de tuberculose a partir de uma lesão dessa. O paciente entra no seu consultório muito preocupado, apresenta uma lesão, né, ulcerada, com essa crosta, eu não consigo saber o que é. Não consigo dar o diagnóstico de tuberculose só avaliando, né, clinicamente. A atitude correta nossa é biopsiar essa lesão, remover essa lesão por biópsia incisional ou excisional, dependendo da área que você está removendo, do tanto de tecido que você consegue reconstruir, e mandar essas lesões para serem avaliadas no laboratório, tá? Passar pela análise anatomopatológica. Essas lesões extraorais, mas né, na região de cabeça e pescoço, são cometimentos ganglionários, linfonodos são acometidos. A partir dessas lesões, vai realizar a biópsia, principalmente, começa-se pela biópsia por punção por agulha fina, tá? Vai dar o citopatológico, caso não, pode fazer também a biópsia por remoção do tecido, né, do linfonodo, e mandar para análise de laboratório. O teste de reação cutâneo, né, ocorre a introdução do antígeno, do bacilo ali inativo, né, se o paciente formar uma área eritematosa com diâmetro maior que, se não me engano, 2,5 centímetros, 25 milímetros, ele está característico pelo teste de tuberculíneo cutâneo de tuberculose. Ao raio-x, o diagnóstico não é um diagnóstico preciso pelo raio-x de tórax. Como eu disse para vocês, a tuberculose, assim como outras doenças, podem ter manifestação pulmonar, no raio-x de tórax não é específico. O teste tuberculínico é específico, né? Está com bacilo reativo. O exame histopatológico para cavidades orais vai mostrar
a análise anatomopatológica e mostrar que existe a presença dessas bactérias nessa lesão, e a identificação do bacilo pela baciloscopia, que é o teste do escarro. O tratamento da tuberculose é feito com um esquema bem alto desses antimicrobianos, antibacterianos, né? Eles são usados em tempo prolongado, é um uso mais crônico, até pela gravidade da tuberculose. Esses tipos de antimicrobianos aí são utilizados para infecções pulmonares bem graves, infecções graves de paciente que está hospitalizado, paciente em sepse, principalmente aí em região de sistema pulmonar, tá? E aí é feito esse esquema, dependendo da escolha do médico, para fazer o tratamento da tuberculose. A imunização da tuberculose ocorre a partir da administração, né, da BCG, que é a vacina que a gente toma quando a gente é bebê. Geralmente tem o reforço dela quando a gente entra na adolescência, ela é bem específica. E a gente consegue a imunização aí pelo bacilo da tuberculose a partir da BCG. Outra doença bacteriana, gente, que é muito citada para a gente, a actinomicose, ela pode também migrar para a região de amígdala. Esses actinomyces, eles podem ficar incubados nessas regiões da cavidade bucal, como amígdala, biofilme. Ele pode ficar incubado também nessas lesões cariosas. Então, a etiologia da actinomicose é a bactéria Actinomyces israeli. Ela pode penetrar por lesões pré-existentes na bolsa periodontal, em úlceras presentes na cavidade bucal e em necrose pulpar. Clinicamente, ela pode ser aguda ou crônica, apresentar também lesões em tórax, né, em pulmão, lesões abdominais, lesões cérvico-faciais, são manifestações mais graves. A actinomicose é um pouco mais característica que as lesões de tuberculose e de sífilis. Você sugere melhor quando você vê uma lesão de actinomicose. São formações de supuração em colônias de bactérias, bem um pouco mais específicas que a tuberculose e a sífilis, mostrando para vocês aí, né, parece uma infecção, parece uma espinha meio piorada. A partir daí, dessa lesão, faz uma análise anatomopatológica, né, faz a biópsia. Geralmente, essas lesões, quando menores, biópsia excisional. E nessa imagem aí de avaliação de célula, de anatomopatológico, mostra esse nódulo, né, cheio de bactérias de actinomyces dentro, bem específico aí para actinomicose. Aí mostra um acometimento de linfonodo. Esse linfonodo, ele é coletado a partir de biópsia também, pode ser enviado para avaliação anatomopatológica. Outra lesão em região cérvico-facial, que mostra aí o acometimento clínico da actinomicose. O diagnóstico da actinomicose, ele é feito por cultura. Cultura é um exame de citopatológico, você coleta para ver qual tipo de bactéria. Ele é coletado também com suave e vai ser mandado para o laboratório, e ali ele consegue passar para você se tem ou não a presença da bactéria. A partir da cultura, a gente consegue fazer um relativo também com o antibiograma. Não sei se vocês já ouviram falar em antibiograma. É a partir da cultura que você sabe o tipo de bactéria que você tem ou o tipo de patógeno que você tem, e a cultura ela te guia para qual antimicrobiano usar. Qual, por exemplo, no caso da actinomicose, qual é o antibacteriano que eu vou utilizar. E por aspiração fina, né? Pode pegar, fazer uma punção por aspiração de agulha fina, faz a coleta do líquidozinho, faz o citopatológico, e aí você sabe se tem actinomicose ou não. O tratamento é drenagem e antibiótico, pode ser remoção também da lesão toda e utilização de penicilina, né, que é
É um antimicrobiano aí de primeira linha para tratamento da grande maioria das doenças bacterianas. É um tratamento de doses elevadas, de 5 a 6 semanas, para fazer o tratamento da actinomicose. Gente, a aula dessas doenças bacterianas com manifestação sistêmica foi até agora. Semana que vem a gente vai falar de doenças mais relacionadas só com cavidade bucal, tá? Aquela guna, peguna, bacterianas. Lembrando para vocês aí a importância da gente utilizar a EPI, principalmente na tuberculose, que tem o contato direto por aerossol, né? A gente tem muito o que aprender aí para a gente evoluir melhor e se cuidar também para não se infectar com uma doença dessas. Sífilis, tuberculose, actinomicose, geralmente cai bastante em prova de concurso. Pode ser que na prova de vocês, pelo AVA também caia. E é isso. Se tiver alguém com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, está liberado para a gente conversar. Gente, tem alguém aí com alguma dúvida? Vocês querem que repasse alguma coisa?